Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos fazer conexão dos nossos corações, das nossas vibrações, colocando então aqui tudo que nos trouxe até aqui hoje. As nossas dores, as nossas aflições, as nossas gratidões, que me trouxe aqui para eu me reforçar nesse bebedouro da fé, do fortalecimento e da coragem. Que tenhamos um encontro que seja muito produtivo, reflexivo e que ele possa de verdade somar nos ingredientes que comporão a evolução da nossa jornada. Então, que tenhamos um encontro de paz e de luz e que assim seja. Nesse mês, a equipe que monta as palestras está usando como base o livro Messe de Amor. O livro Messe de Amor é um livro de Divaldo Franco, curiosamente a primeira obra de Divaldo, psicografada e publicada pelo espírito Joana de Ângeles. E aí ele conta que a sua mentora, Joana de Ângeles, ela vinha acompanhando Divaldo, e Divaldo naquela juventude, como a gente vai fazendo muitas vezes ações na juventude, que nem sempre são com todo o fundamento da sabedoria da idade, que a idade constrói sabedoria, né? Aí diz que Joana lhe chega e diz assim, isso em 1949, essa obra foi publicada em 64. Quando Joana lhe aparece, ele diz assim, Divaldo, todas as psicografias, porque o Divaldo, ele tinha um baú de psicografias, de mensagens, ele estava todo assim honrado, emocionado. Ela chega a dizer assim, queima tudo. Porque ele diz, como queima? Tem mensagens lindíssimas ali. Ela diz, queima, porque essas ali foram o teu aprendizado. Agora eu vou fazer um acompanhamento mais próximo a você com acompanhamento, porque a partir de agora, sim, tu vai conseguir começar a publicar. Vocês vejam da importância de que a maturidade espiritual e a responsabilidade, quando nós influenciamos pessoas, seja pelo falar, pelo escrever, pelo agir, influenciamos pessoas, a responsabilidade espiritual. Então ela diz, até agora o que tu fez foi treinar para você. Agora, daí a levar para os outros, olha a responsabilidade. Aí diz que ele foi queimar, eu tenho que queimar essa daqui que era tão bonita. Queima, para que tu não tenha, o declínio de querer publicar. Não é agora, daqui para frente sim. Então ele queima todas aquelas psicografias que eram ensaio. O que nos mostra isso e o que a gente vai falar hoje? Por que o tema hoje, que é do capítulo 22 aqui, que me foi dado, ele tem a mensagem que tem o título de Fenômeno e Doutrina. E aqui tem muitas outras, aqui tem, por exemplo, tem um que eu passei aqui agora, é prudência. Então, são orientações. Examina e prossegue, nas lides provacionais, prosseguirás. Aqui tem mais títulos aqui nos dons da pregação. Aqui tem muitas tarefas, mesmo assim. Enfim, aqui então é um livro de mensagens orientativas que Joana de Ângeles lhe ajuda a dar e publicar e orientar as outras pessoas como forma de ser instrutivas. E nesse capítulo 22, a Joana de Ângeles vai trazer uma reflexão sobre
comportamento que nós temos mediante a doutrina espírita. Ela questiona e ajuda Divaldo a refletir sobre isso. E aí, essa mensagem, ela foi publicada para que ela sirva de que a gente se pergunte: o que me traz na doutrina espírita? O que eu busco na doutrina espírita? Eu persevero nela porque creio, por opção própria, por vontade própria, ou porque eu estou buscando alguma outra coisa de modo mais superficial ou egoísta também? Então, essa é a pergunta. Eu estou frequentando, eu estou me instruindo na doutrina espírita porque eu tenho consciência da minha opção, eu não me envergonho dela perante os outros, eu me mantenho fiel à doutrina nos meus costumes, nas minhas ações diárias, porque estar seguindo a doutrina espírita é comprometedor no sentido de agir no bem. A doutrina espírita, ela tem propósitos de educar o sentimento, o comportamento, o pensamento e o agir. E aí ela vai fazer todos esses questionamentos para que a gente se pergunte: eu venho aqui só porque eu quero buscar um esclarecimento, ou receber uma mensagem, ou uma carta psicografada, ou eu só venho na hora que a dor me bate? Essa é a pergunta que Joana de Ângeles traz para que a gente se pergunte. E aí ela vai tratar assim, ela diz assim: olhem a orientação. Para quem busca a doutrina, além do fenômeno egoísta, de aquela coisa como eu já citei, ela diz assim: procura o Cristo em qualquer escola da fé onde te encontras. Ela diz, então, assim, a doutrina espírita, ela tem o propósito de reviver, por isso que é o Evangelho redivivo. O que quer dizer redivivo? É reviver os ensinos de Jesus que constam no Evangelho. Mas ela diz também que a primeira postura do bom cristão não é obrigatoriamente que deva ser um espírita por obrigação. Se você é um espírita por opção, então que desempenhe bem. Mas se você também busca aqui um acréscimo de conhecimento e consolo, porém, em outra escola religiosa que você prossiga ou segue, que o teu guia seja o Cristo. É isso que ela está lembrando. Então ela diz assim, procura o Cristo vivo. Depois eu vou explicar o que quer dizer o Cristo vivo. O essencial não é adotar uma crença por si só, por alguma vantagem que ela possa oferecer. É imprescindível estar ciente, consciente, por vontade própria, por adesão própria. Ninguém me obriga, ninguém obriga ninguém a vir aqui. E aí ele diz assim, todos que têm uma religião que a base é do Cristo, porque o Cristo era o exemplo do bem. Todos que têm este caminho central é uma criatura que quer melhorar-se, que quer ser do bem. Mas ela também lembra que, seja em qualquer escola religiosa que você esteja por inteiro, por opção própria e por comprometimento espiritual. Não por buscar vantagem, obrigação ou uma certa notoriedade. Ela salienta muito isso daí.
Aí ela diz assim, ó, a crença quando ela é forçada, eu sou da religião porque meu pai me obrigou. Um exemplo, tá? Então ela diz assim, a crença quando ela é forçada, ela é apenas um rótulo, como se fosse uma embalagem. Porém, quando nós temos consciência, escolha, opção, nós temos uma comunhão com a fé. E a fé é o maior patrimônio que um coração pode carregar. Porque a fé, ela te sustenta, ela te guia, ela te move, ela te conduz. E fé é um patrimônio individual. Eu não consigo obrigar que uma pessoa tenha fé. Ela precisa despertar a fé. Aí ela diz assim também, é necessário que o fulcro do pensamento creia, confie verdadeiramente. O fulcro é a essência do pensamento. O meu pensamento, todos nós temos pensamento. Ele é um patrimônio espiritual. Nós somos os dirigentes desse grande patrimônio espiritual do pensamento. Ninguém me obriga a pensar. É por adesão própria que eu educo o meu pensamento. O pensamento não precisa ser falado. Graças a Deus que o pensamento é silencioso. Então, que a gente se lembre muito, só que o pensamento é força criadora. O pensamento influencia pessoas, ele se materializa, ele influencia, ele determina o nosso comportamento como indivíduo e como coletivo. Então, a importância do pensamento. Aí ele diz assim, ó, que quando a gente é vazio, assim, só por rótulo, nós somos um observador inoperante. Não me comprometo, não faço nada, vou lá e cumpro minhas obrigações de ir lá no culto, ou na missa, ou na palestra. Eu vou lá e já fiz minha obrigação. Isso é inoperante. Isso não serve para nada. Absolutamente para nada, como cumprir tabela. Não. Ela diz assim, ó, aquele que se compromete espiritualmente é um realizador ativo primeiro para si. Ninguém precisa provar nada para ninguém, para si. Aí ele diz assim, ó, aquele que é só por rótulo, por presença, ele produz para os outros. Produz para os outros, mas aquele que produz para si, ele realiza para dentro. Não é para fora, é para dentro. E aí ela diz também, aquele que produz para os outros, qualquer coisinha ele se queixa e ele declina. E aquele que produz para dentro, luta, persevera, pede ajuda e vence. Aí ela diz também, isso que eu estou dizendo é a essência da mensagem do Cristo. Isso foi que Cristo veio dizer. E quando a gente vê na doutrina espírita, que a gente diz que a doutrina espírita não é uma fé cega, por conta do que eu expliquei, a doutrina espírita é uma fé raciocinada. O que é uma fé cega e o que é uma fé raciocinada? A fé cega é aquela que é um rótulo, que eu falei antes, que eu expliquei. Aquele que mantém as aparências para os outros. A fé raciocinada é comunhão de fé. É a internalização através do conhecimento, do estudo, mas, acima de tudo, do comprometimento da vivência pessoal, a vivência ativa dos postulados do Cristo. Aí depois ela vai citar o seguinte, ó, isso nós falamos de doutrina até agora, e vamos falar mais alguma coisinha depois de doutrina, mas aí ela diz assim, ó, aqueles que vêm para a doutrina espírita
apenas pelo fenômeno, ela diz, ó, cuidado. Aí ela vai dizer assim, ó, o que é o fenômeno? O fenômeno são os acontecimentos, as manifestações dos espíritos, as psicofonias, as psicografias. Tudo isso são veículos e são manifestações da doutrina espírita. Mas se você só procura isso, e isso não te transforma, então é um amontoado de informações, que daqui a pouco você pode esquecer delas. Agora, se isso que te vem, um passe, uma palestra, uma mensagem que recebeu, te transforma, então ela teve valor. Porque o objetivo da doutrina espírita é que os recursos sejam de transformação. Então ela diz, cuidado, não sejam apenas curiosos e bebedores dos fenômenos. Eu tô mal, eu vou lá tomar um passe. A gente não está julgando aqui quem faz isso. É liberdade de cada um. Mas vir só tomar um passe, como vir beber só, sem se comprometer, sem se transformar, é muito pouco. A doutrina espírita serve, acolhe, ampara para todo aquele que busca o passe. É nosso trabalho, é nossa missão enquanto trabalhadores da casa e da doutrina a serviço do Cristo. Mas passou-se uma semana, isso morreu no coração daquela pessoa, foi uma semente jogada na pedra. Poderia ter produzido mais. Por isso que o título do livro é Messe de Amor. O que é messe? Messe é um terreno preparado. Quando eu preparo um canteiro para plantar um alimento, ou seja, uma flor, eu estou fazendo preparo, é uma messe. Então, é esse comprometimento que a Joana de Ângeles está alertando. Como que você manifesta, como você vive a sua fé? A gente não está dizendo que nós não amparamos e não recebemos, não, nós recebemos de braços abertos todo aquele que procura a casa espírita. Não somos nós que estamos julgando. É a pergunta de, você está preparando o seu coração na messe da transformação? Essa é a questão. A estrutura moral e filosófica, a estrutura da doutrina, os ensinos do Cristo, a transformação, os conhecimentos que a doutrina nos favorece, é que dá sentido ao fenômeno. Vir aqui tomar um passe com fé, com receber amparo e dizer, ó, ajuda meu coração fragilizado. É grandioso quando o coração recebe e frutifica. Frutifica não é necessário se tornar um espírita praticante. Frutifica na transformação de ser um ser melhor, um cristão melhor. É isso que Joana está citando. Não é o objetivo da doutrina espírita aumentar os frequentadores por si só. Queremos aumentar o número de praticantes do espiritismo no Brasil. Não é essa a proposta da doutrina espírita. A doutrina espírita é veículo de transformação. E todo aquele que se transforma e se junta para ajudar outros a se transformarem, esse é o verdadeiro papel da doutrina espírita. Aquele que se doa com verdade. Aquele que compartilha os benefícios, os frutos da doutrina espírita. É isso que ela está alertando. Aí ela diz assim, ó, a doutrina, se não houvesse nada, a doutrina espírita por si só, não houvesse mais nenhuma carta psicografada, não houvesse mais nada. Ela diz, ainda assim a doutrina se manterá inalterável. Porque doutrina espírita é moralidade dos corações.
Aí ela diz assim, ó, ela significa que a verdade moral do Cristo e os espíritos superiores possuem valor em si mesmo. É isso que a gente tem que vir buscar na casa. O valor, a presença, os ensinos, as possibilidades da reforma íntima. Eu me tornar um ser melhor para que eu torne o mundo melhor. Essa é a proposta da doutrina espírita. E ela estará sempre de portas abertas para acolher, para amparar, para instruir, para orientar, para conduzir. E quem trabalha na doutrina espírita é voluntário, não detém o patrimônio da doutrina. Nós somos semeadores dela. A doutrina é do Cristo, pela sua moralidade dos ensinos e dos espíritos superiores. Nós somos obreiros, somos só trabalhadores. Não há hierarquia, não há o superior da doutrina espírita. É voluntariado. Aí ela diz também, ó, o espiritismo não é provar que espíritos existem. Isso é irrefutável. A imortalidade da alma e da vida é o patrimônio de crença e fé do ser humano. Aí ela diz assim, ó, não é provar que os espíritos existem através do fenômeno em si, mas saber o que fazemos com essa constatação. Se cremos que a fé nos leva a confiar de que a vida não cessa, quando perdemos entes queridos, essa fé, essa confiança nos sustenta e nos cria esperança de reencontro? É isso que movimenta. É isso que me move, que me sustenta. Porque se eu creio que a vida não cessa, a morte física foi apenas uma troca de roupa espiritual. Roupa física para uma roupa espiritual. E creio muito profundamente que eu estarei em contato com este que deixou fisicamente a Terra. Seja pelas orações, seja pelo coração, seja pela emancipação da alma no sono, seja pela certeza do reencontro em outras planícies do mundo e da vida, mundão afora, no universo de Deus. Essa é a questão do que nos traz para a doutrina espírita. Eu creio nisso? A dor vai ser menor? Não, a dor dói. A dor da separação dói. E dói porque nós somos humanos. Como não doer? Dói. Mas com a fé, com a crença e com a esperança, ela me sustenta, me ergue para vencer essa dor que me dói. E no lugar dela, com o tempo, nós ganharemos força para fortalecer cada vez mais a esperança do reencontro e a certeza de que a vida não termina. Não termina. Então é isso que a doutrina espírita esclarece. É isso que ela vem dizer. Eu sei que a vida não cessa, mas o que eu faço com esse saber? Nas horas que os joelhos se dobrarem, que a dor falar mais alto, que a gente se apegue a essa certeza que temos. A separação física é apenas temporária. E, por enquanto, não veio ninguém para essa terra para não desencarnar. Todos, na sua vez, irão um a um, todos, daqui para o mundo espiritual e depois do mundo espiritual para cá novamente, até que um dia não precisaremos mais do corpo físico, porque teremos superado todas as mazelas da matéria.
teremos superado. Como superar? Com confiança, com fé, com perseverança, com oração, com mãos que acolhem, com coletivos que querem abraçar e fortalecer. Então, esse capítulo é para a gente, nos convida a sair da superficialidade. Que a gente se pergunte, a nossa fé é um rótulo ou é uma comunhão? Quando nós nos dizemos professadores de uma fé, eu apenas quero um cargo, uma presença, ou é uma libertação interior? Onde é que eu busco o Cristo vivo? O Cristo presente, que não é emoção passageira. Um Cristo que me faz me reerguer e me sentir forte. Aonde? Essa é a pergunta. Se eu estou tendo essa consciência. Então, que esse encontro de hoje tenha sido um momento de reflexão, de esperança, de fé, de dever. E aí ela dá a última mensagem que ela diz assim, ó, prossegue infatigável no teu programa de aperfeiçoamento. Esforça-te pela redenção de todos. A verdadeira fé, a fé consciente, não é apenas um refúgio, é uma ferramenta viva de transformação pessoal e coletiva. Esse é o recado, então, de Joana de Ângeles. A gente agora vai fazer a nossa prece de encerramento, e depois todos poderão adentrar a sala de passes. Então, tocados no nosso coração por momentos, por palavras de reflexão, que a nossa sabedoria, assessorada pelos espíritos que aqui dirigem esta casa, possam me instruir, me conduzir, me intuir, para que as minhas ações, os meus pensamentos, a minha presença no meu ser interior e no meu ser coletivo possa ser luz para mim e para todos que estão ao meu lado. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que hoje eu estou vivendo. Que a luz, que a paz, que nesse momento reina, permaneça nos nossos corações dentro desta semana. Que assim seja.